Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Amanhã, para você que não sabe, começa o Mundial de Handebol Feminino, né? O Mundial de Handebol Feminino, os Mundiais de Handebol masculino e feminino, eles são disputados de 2 em 2 anos, né? E o feminino, nós tivemos um Mundial masculino recentemente e agora vamos ter o Mundial Feminino aqui para fechar o ano. E o Brasil já foi campeão mundial de handebol. O Brasil ele tem um título de campeão mundial em 2013, galera. Em 2013 o Brasil derrotou a Sérvia num mundial disputado na própria Sérvia. Venceu na final a seleção feminina da Sérvia por 22-20, né? É o único título da história do handebol feminino do Brasil, geração ali de Babi, de Deonise, de Duda Morim, né, da Alexandra, que já foi melhor jogadora do mundo, né, da Maíssa, goleira, né, e outras jogadoras daquela geração que ganhou o título lá em 2013. Eu me lembro que eu assisti essa final no saudoso Esporte Interativo lá em 2013, né? E meio que esse jogo foi meio que um divisor de águas, assim, pro Esporte Interativo ser colocado nas operadoras, né? Naquela época, né? O André Henning até falou numa entrevista que essa final foi a melhor narração, foi a narração mais importante da vida dele, né? Porque era um esporte que, assim, o pessoal conhecia, né? O handebol ele é um esporte muito popular nas escolas, né? É um esporte muito praticado por meninas, né? E pela primeira vez o Brasil estava sendo campeão do mundo ali, né? E o André Henning foi o responsável por levar essa emoção, essa narração, fazer essa narração daquela final. E esse ano, portanto, nós vamos ter o Mundial de Handebol Feminino, né? Que será jogado em 2 países. Vai ser jogado na Alemanha e na Holanda, né? Vai ser jogado na Alemanha e na Holanda. Falando rapidinho aqui, dando uma visão geral aqui do handebol. O handebol, para você entender, para você que nunca jogou, nunca viu um jogo de handebol, o handebol ele é um esporte muito dinâmico, muito rápido, assim. Ele é diferente do futebol, porque assim, ele sai gol, o objetivo do handebol é o gol. Só que tipo assim, é gol e o jogo continua. O adversário pega a bola e tenta atacar lá, fazer o gol de volta. Então qual é o objetivo do handebol? O objetivo do handebol, ele é um esporte disputado em quadra, né, entre 2 equipes, né? O nome em inglês hand significa mão, né? E ball significa bola, né? Por isso o nome, né? Handball, ou tem alguns que chamam de handebol, né? Mas o nome certo é handball. Aqui no Brasil é handball, no inglês é handball, handball, né? E cada equipe, né? As equipes elas possuem 7 jogadores em quadra, né? 6 jogadores de linha e um goleiro. O objetivo é marcar mais gols que a equipe adversária, lançando a bola com as mãos na baliza de gol do oponente. As regras básicas, assim, para você entender, né, a dinâmica do jogo. A duração do jogo é de 30 minutos, o jogo é dividido em 2 tempos de 30 minutos, né? Tem um intervalo ali de 10 minutos, né? Com a bola na mão, o jogador ele pode dar no máximo 3 passos segurando a bola, ele pode segurar a bola por no máximo 3 segundos, né? Após 3 passos, ou segurar a bola por 3 segundos, ele deve passar a bola ou quicar, ou que no handball tem o sentido de driblar, né? E o drible é permitido ali quicar com a bola, com uma das mãos, como no basquete, né? Como é no basquete. Só que, no entanto, né, não é permitido o duplo drible, né? O parar de driblar segurando a bola, né? Ele tem que driblar ou passar a bola. A área de gol é uma área de 6 metros que somente o goleiro pode permanecer dentro da área do gol, né? Portanto, o jogador de handebol ele não pode invadir a área do goleiro. Os jogadores eles só podem invadir a área no ar durante um salto. Por isso que no handebol, quando você vê os gols do handebol, o jogador, quando ele está em posição de fazer o gol,
ele normalmente ele dá um salto, né? Ele arremessa a bola estando no ar, porque ele não pode invadir, né? Ele não pode fazer o arremesso com o pé no chão, com o pé na linha ali da área do goleiro, né? O goleiro é o único jogador ali que pode usar os pés, né? Como no basquete, né? O goleiro é o único que pode usar os pés. O goleiro do handebol é diferente do goleiro do futebol, né? O goleiro normalmente ele fica numa posição meio de fazendo um X, né? E o goleiro no handebol ele não pode ter medo de levar bolada, né? Ele tem que ir com cara e com coragem ali, né? Pro jogo de handebol. As substituições, o número de substituições é ilimitado. Pode ser é meio como é uma dinâmica de substituições muito parecida como é no futsal, né? De que tem trocas a todo momento, o time girando, né? Pode ser feito a qualquer momento, desde que o jogador, né, que sai da quadra, ele o faça antes de ser substituído, né? A origem do handball, né, contando uma história breve, assim, o handball moderno, né, ele foi criado na Alemanha em 1919 por um professor, né, de educação física chamado Karl Schillens, que ele adaptou os jogos, né, pré-existentes, né. Antes o handball ele era jogado como é no futebol, ele era jogado num campo mesmo, num gramado com 11 jogadores. Ele era meio que um futebol jogado com as mãos, né? E aí, com o tempo, a versão de quadra com 7 jogadores se popularizou, né? E especialmente após a criação da fundação, né? Da Federação Internacional de Handebol, a IHF, lá em 1946, né? E nas Olimpíadas do Handebol ele entrou no programa olímpico das Olimpíadas de Munique, lá em 1972, e no masculino, e em 76, na Olimpíada de 76, no feminino. O handball, ele é um esporte que exige muita coordenação, velocidade, estratégia, né? E muito trabalho em equipe, né? Falando das posições rapidinho, você tem o goleiro, né, que a função é defender a baliza de gol, né, evitando os arremessos dos adversários. É o único que pode tocar com a mão na bola, né, que pode tocar também, usar os pés. E ele também, o goleiro acaba sendo crucial para jogadas de contra-ataque, né, para jogadas, né, que o goleiro pega a bola e ele arremessa, né. Um detalhe é que quando o goleiro defende e a bola vai para fora, não é escanteio, a bola é do goleiro. Né, o escanteio acontece quando a bola é desviada por um jogador de linha, não pelo goleiro. As posições de linha, você tem o armador central, que é o cérebro do time, né, que ele organiza jogadas dentro, define o ritmo de ataque, distribui. Né, você tem os arremessadores laterais, que são os meias, né, que são posicionados à direita e à esquerda do armador central, né, são os principais arremessadores, né, usando a força, a altura para finalizar. Você tem os pontas, né, os extremos, né, que ficam nas laterais da quadra. E você tem o pivô, né, que é o pivôzão que fica no centro ali, que é o camisa 9 ali do handball. Organização defensiva, ali você tem a defesa 6-0, a defesa 5x1, né, que são as variantes, né, defesa 4x2, que são esses são mais ou menos os esquemas, né, táticos que existem no handball. E você tem o tiro de 7 metros, né? O tiro de 7 metros, ele é o pênalti do handball, né? Ele é quando o jogador quando o jogador ele fica de cara pro goleiro, só ele e o goleiro, e aí ele arremessa. Nesse momento, costuma-se trocar o goleiro, né? Fazer mais ou menos uma substituição de goleiro, porque às vezes o goleiro, o cara que tá com a bola, ele não sabe muito bem como aquele goleiro defende, né? Então ele faz o técnico substitui o goleiro, né? E você sabe que o handball ele foi citado o handball ele é citado, né? Não é citado exatamente, né? Mas né, naquele livro, naquela história lá da Odisseia de Homero, né? É citado um jogo, né, antigo chamado Urânia, que era meio que uma versão do handball, que é considerado
pela Federação Internacional como um jogo uma versão antiga do handball, né? De antigamente. Bem, agora falando do Mundial de Handball, né, desse ano. O Mundial de Handball, ele inicia, como eu disse, amanhã, né? Ele vai ser sediado na Alemanha e também nos Países Baixos, entenda-se Holanda, né? Ele vai ser disputado entre amanhã, 26 de novembro, e 14 de dezembro. Né? O torneio ele chega à 27ª edição, é a quarta vez que ele será disputado em 2 países. Né? Pela terceira edição consecutiva, a competição vai contar com 32 equipes, né? 32 seleções brigando pelo título, incluindo o Brasil, né? Que tentará o bicampeonato. A seleção brasileira, ela começou a sua história nos mundiais lá em 1995, né? E desde então, né, esteve presente em todas as edições e ganhou um título lá em 2013. Noruega e Rússia são os maiores campeões, né, do torneio, né? Com 4 títulos cada. A França venceu a última edição em 2023 e vem logo atrás com 3 troféus, né? Essa é o histórico, o breve histórico aqui dos campeões aí do Mundial, dos campeões mundiais de handball. O torneio vai ser disputado em Stuttgart, né, e também em Roterdã, né, e também será disputado em Dortmund, na Alemanha. São essas as sedes. O grupo do Brasil, o Brasil jogará em Stuttgart, né, o Brasil terá a sua sede, o seu grupo em Stuttgart. E passando aí para as quartas, ele pode ter jogos em Dortmund ou Roterdã, né? O Mundial, ele contará, como eu disse, com 32 equipes divididas em 8 grupos com 4 equipes. Os 3 primeiros colocados avançam, atenção para essa informação, os 3 primeiros colocados avançam, em cada chave avançam para a segunda fase, a chamada de Main Round, né? Na qual serão formados 4 novos grupos, não é aquele mata-mata, não é aquela coisa de oitavas, quartas, semifinal, é um novo, vão ser formados novos grupos. Nessa segunda etapa, os times classificados carregam os resultados e a pontuação da fase anterior, então é importante que o Brasil vença os seus jogos ali na primeira fase, os seus 3 jogos, e daí, na sequência, os 2 melhores de cada chave na pontuação combinada seguem para as quartas de final. A partir daí, a competição continua em eliminatória simples até a final. Vamos então aos grupos aqui para vocês conhecerem. No grupo A, Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia. No grupo B, Hungria, Suíça, Senegal e República Islâmica do Irã, né? O Irã. Então, de novo, grupo B, Hungria, Suíça, Senegal e Irã. No grupo C, Alemanha, dona da casa, uma das donas da casa, Sérvia, Islândia e Uruguai. No grupo D, Montenegro, Espanha, Ilhas Faroe, que é para mim uma surpresa, né? E Paraguai. No grupo E, Países Baixos, outra anfitriã, Áustria, Argentina e Egito. No grupo F, França, Polônia, Tunísia e China. E no grupo G, grupo do Brasil. O grupo G é o grupo do Brasil. Suécia, Tchequia e Cuba. Né? Estreia do Brasil, inclusive, será contra a seleção de Cuba. E no grupo H, Noruega, Angola, República da Coreia do Sul e Cazaquistão. Esse, portanto, o regulamento aí da competição, a agenda do Brasil, para vocês ficarem ligados, né? Antes de avisar aqui, né, que a competição começa amanhã, os jogos que abrem a competição na primeira rodada, você tem Alemanha e Islândia, às 2 da tarde, Espanha e Paraguai, às 2 da tarde, 4h30 da tarde tem Sérvia e Uruguai, e Montenegro e Ilhas Faroe. Esse aí é os jogos aí do dia 26, né, os jogos que abrem a competição amanhã. E vamos aos jogos do Brasil. O Brasil estreia dia 27, na quinta-feira, Brasil e Cuba. Depois joga dia 29, no sábado, contra a República Tchequia. E no dia 1º de dezembro, 4h30 da tarde,
4h30 da tarde contra a Suécia. E essa agenda do Brasil, de novo, Brasil e Cuba, dia 27, na quinta-feira, dia 27, Brasil e Cuba. Esse jogo, para quem quiser acompanhar o Mundial de Handebol, para quem quiser acompanhar os jogos do Mundial de Handebol e os jogos do Brasil, o Mundial de Handebol terá transmissão pela Cazé TV no YouTube. Acho que talvez, não sei, eu acho que talvez terá a transmissão do Sport TV, mas se não tiver, você tem a Cazé TV para conferir os jogos da seleção. E a seleção brasileira, né, que foi convocada, né, nesse Mundial, eu falei da geração que foi campeã lá em 2013, tem uma jogadora remanescente desse campeonato, desse título do Brasil, a Alexandra, né, a Alexandra Nascimento foi convocada, ela estará nesse Mundial, ela foi convocada, ela estará disputando, ela estará tentando ajudar a seleção nesse Mundial para de novo aí para tentar aí levar o Brasil ao título. A Alexandra Nascimento, que tem incríveis 44 anos, você não ouviu errado, e ela estará nesse Mundial aí, nesse Mundial aí. Aos 44 anos ela foi convocada para o Mundial de Handebol. Muito legal aí ver a Alexandra de volta. E um outro destaque do Brasil, né, a Gabi Moreski, goleira, já foi eleita a melhor goleira do mundo. Ela é literalmente um muro, uma muralha. E você que nunca viu um jogo de handebol, assista, que eu acho que você vai gostar. E se você pensa em ser goleiro de futebol, quem sabe você não tenta ser goleiro de handebol. Só tem uma coisa, goleiro de handebol não pode ter medo de levar bolada, né, na cara. Então, fique de olho nessa goleira aí, Gabi Moreski, o nome da goleira do Brasil. E vamos torcer aí pelas meninas aí do Brasil nesse Mundial de Handebol. Aí, se você quiser conferir, começa aí amanhã e você pode assistir pela Cazé TV. Vamos torcer aí pelas meninas aí em busca do bicampeonato. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.